Irmãos, como eu falei na semana passada, Apocalipse tem muito, mas muito de Antigo Testamento. Nós temos versículos que tem 1, 2, 3, 4, 5 passagens diferentes do Antigo Testamento, e nós vamos ver todas elas. A gente não pode atropelar o texto. Então eu resolvi nessa série de mensagens colocar os versículos paralelos do Antigo Testamento para vocês lerem aqui, para nós ganharmos um tempo. Eu vou abrir o texto quando eu for ler aqui na minha Bíblia, mas vocês podem acompanhar aqui no slide, ou vocês podem abrir também na Bíblia de vocês, se preferirem. Apocalipse capítulo 1, verso 4 ao 8. Depois da leitura eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que concordam e creem respondam com amém, bem alto. Nós iremos orar mais uma vez. Apocalipse 1:4 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos aqui como sua igreja, recebendo essa carta de amor, essa carta transformadora que é a sua palavra. Que o Senhor crave ela nos corações de todos aqui, ó Deus. Que o Senhor silencie os barulhos da nossa alma e faça-nos focar, ó Deus, na glória de Cristo, que é revelada quando Ele é exposto como crucificado e ressurreto diante da comunidade de fé que crê no Seu Filho, ó Deus. Que o Seu Espírito nos capacite, nos unja com um óleo de alegria, e que nos dê, ó Deus, a paz e a graça que nós tanto carecemos, e pedimos ao Senhor, que é a fonte de tudo isso, fonte de todas as bênçãos, e o que o Senhor se agrada em abençoar a sua igreja, porque o seu nome é glorificado quando o Senhor faz isso. É por isso que nós te pedimos para a sua glória, em nome de Jesus, pelo seu Espírito. Amém e amém. Irmãos, vamos voltar um pouco no tempo, 533 anos. Eu gostaria de começar o sermão de hoje com um evento histórico. Pensem, imagine que vocês estão na Itália do ano 1490, última década, portanto, do século XV, mais ou menos 27 anos antes de Lutero começar a reforma, lá com as suas 95 teses. Irmãos, o mundo do ano de 1490 estava um caos, estava passando por muitas transformações, e nós sabemos que lá para frente o mundo seria absolutamente diferente do que o mundo da Idade Média. Nós estamos em plena renascença em 1490 e tudo estava mudando de forma muito rápida. Imagine que vocês estão em Florença, lá na Itália. Era um povoado governado por uma família chamada os Medici, que era uma família muito rica, fizeram muita fortuna como bancários, e o patriarca dessa família morre e sucede ele um sujeito chamado Lorenzo Medici. Lorenzo Medici, então, ele governa Florença, ele governa tudo ali, e ele tem o costume de chamar para os seus palácios pessoas da maior importância: poetas, profetas, pregadores, filósofos, todo mundo que era famoso, ele chamava para sua corte para ficar um tempo com ele ali. E ele chamou um sujeito muito esquisito, muito desajustado, chamado Girolamo Savonarola, que a gente conhece como Jerônimo de Savonarola. E esse Savonarola, irmãos, era um sujeito muito, externamente pelo menos santo, muito abnegado, e era um pregador. Quando você olhava para ele na rua, você sabia, na sua mentalidade florentina no século XV, que era um homem de Deus, que era um profeta em qualquer acepção do termo. E quando o Jerônimo de Savonarola chega ao palácio do Lorenzo, ele prega contra o próprio Lorenzo.
Ele prega contra o governador da sua cidade, por ser um sujeito lá com as suas corrupções e com a sua moralidade. E também ele prega contra o Papa. Pregar contra o Papa antes de Lutero, na época de Lutero já era uma coisa assim, decretar sua morte antes de Lutero é ainda mais corajoso, tanto que ele foi martirizado. Os católicos têm ele como herege e alguns protestantes como herói, mas o fato é que Savonarola não tinha medo de nada e nem de ninguém, não tinha medo de homens, de governadores, de papas. Tudo que ele queria era servir a Deus e pregar a sua palavra. Irmãos, por que ele estava famoso na época ao ponto de ser chamado para o palácio lá de Florença? Ele estava pregando uma série de mensagens no livro de Apocalipse. E quando Savonarola pregava o livro de Apocalipse, usando imagens drásticas, usando chamados urgentes ao arrependimento, o pessoal que testemunhou falava que ele tinha olhos negros profundos e trovejava do púlpito. Ele enchia as catedrais. Uma época na igreja de São Marcos, ele chegou a pregar para 10.000 pessoas. Vocês imaginam? 1490 você reunir 10.000 pessoas para pregar sobre Apocalipse? E irmãos, todo mundo naquela época, inclusive Savonarola, acreditava que o fim estava absolutamente próximo. Todo mundo estava marcando que na virada do milênio, que todo mundo acha que em virada de milênio o mundo vai acabar, ou seja, nós estamos em 1490, no ano de 1500 o mundo ia acabar. Todo mundo cria piamente que no ano de 1500 o mundo ia acabar. Não só os cristãos achavam que Jesus ia voltar no ano 1500, mas os muçulmanos da época, todos acreditavam que no ano de 1500 o último profeta deles, o Messias deles, chamado Mahdi, se eu não me engano, iria voltar para estabelecer a justiça, e eles acreditavam que Jesus, pasmem, ia voltar para estabelecer a paz. 2 profetas para estabelecer justiça e paz. E os judeus também criam que no ano 1500 Yahvé iria mandar o filho de Davi, o Messias, para acabar com todas as coisas. Então estava todo mundo naquela expectativa imensa. E as pregações de Savonarola, elas causavam o maior transtorno, o maior temor nas pessoas. As pessoas vinham à fé de fato. Irmãos, é assim que nós usamos o livro de Apocalipse, para causar medo e para causar temor e para trazer as pessoas à força para a fé. Mas a gente viu que não é esse o propósito do apóstolo João. Não estou criticando para bem ou para mal as pregações de Savonarola, mas irmãos, reparem, no verso 3, João está falando assim, no final da pregação passada: bem-aventurados os que ouvem, leem e guardam as palavras deste livro. Bem-aventurado é mais do que feliz. Ou seja, o Apocalipse, João está falando que é para causar em nós alegria. E aí no verso 4, onde ele vai dizer que o Apocalipse também é uma grande carta, o que ele diz? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. É isso que João quer causar nas igrejas com o seu livro. Alegria, verso 3, graça e paz. Ou seja, se está causando em nós algum tipo de salvação pelas obras fora da graça e uma preocupação imensa que destrói a nossa paz, nós estamos lendo Apocalipse de forma absolutamente contrária à intenção do autor, o apóstolo João e o Espírito Santo de forma suprema. Graça e paz. É isso que João quer comunicar para a igreja. Graça, o favor imerecido de Deus, e paz, a harmonia em comunhão com Deus e uns com os outros, é o alvo de Apocalipse, graça e paz. E reparem, irmãos, que ele fala João, ou seja, o apóstolo João, as 7 igrejas que estão na Ásia. E aí nós vamos ver no capítulo 2 e 3, quais são essas 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Laodiceia e por aí vai. Mas irmãos, reparem, por que ele escolhe 7 igrejas? Ele poderia ter escrito para 8, para 9, para 10, para 50, para 3, 4 igrejas, mas ele escolhe endereçar o seu livro às 7 igrejas. E em todo o Apocalipse e em toda a Bíblia, 7 simboliza plenitude.
Ou seja, João intencionalmente está falando: olha, eu vou escrever isso aqui para 7 igrejas locais, 7 igrejas históricas, 7 igrejas que existem, mas o número 7 não é à toa. Ou seja, eu estou escrevendo isso aqui para a plenitude da igreja, ou seja, para todas as igrejas de todas as épocas. Então o apóstolo João, ao fechar a Bíblia com o seu livro de Apocalipse, ele está comunicando para 7 igrejas que ele conhecia. Ele foi pastor em Éfeso, por exemplo, depois ele voltou para pastorear em Éfeso um pouquinho depois antes de morrer, e um pouquinho depois de sair de Patmos. Conta-nos a história depois dos pais da igreja. Mas ele quer que todos nós, todas as igrejas, a igreja de Florença em 1490, a igreja de Atuba em 2023, todas as igrejas, ao ouvir Apocalipse, receba aquilo que nós precisamos: alegria, graça e paz. E aí, como que ele faz isso? Ele vai estruturar essa saudação de carta trinitariamente. Ele vai falar em lugar do Pai, depois do Espírito e depois do Filho. Ou seja, é uma carta da Trindade toda, Pai, Filho e Espírito, para todas as igrejas de todas as épocas. E é isso que vai causar em nós graça e paz. Então, os atributos que nós vamos ver aqui, irmãos, agora da Trindade, não são atributos filosóficos, abstratos, que é só para você conhecer, como se você estivesse lendo um livro de teologia, dizendo: Deus é isso, pronto, acabou. Não, João vai escolher a dedo, intencionalmente, cada atributo, para ir de encontro às necessidades daquelas 7 igrejas da Ásia e de todas as igrejas. Qual que era o problema das igrejas da Ásia? Problemas externos e internos. Problemas externos: as igrejas estavam sendo brutalmente perseguidas pelo Domiciano, o imperador do final do século I, da década de 90, onde João escreve esse livro. As igrejas estavam sendo perseguidas, e internamente elas estavam lutando com heresias. Então algumas igrejas estavam sendo tentadas a crer em heresias, não somente heresias doutrinárias, mas em heresias práticas, porque não tem como desassociar doutrina e prática. Já ouviu falar de heresia prática? É o que João fala aqui. Por exemplo, se na nossa igreja a gente fala assim: não é normal adultério, por exemplo, uma coisa bem prática, é normal adultério, é uma coisa que não tem como evitar, a gente comete adultério, pede perdão e vida que segue. Isso é uma heresia que destrói a igreja, por exemplo. Ainda que a gente não fale isso no nível teórico ou no nível das palavras, mas se a gente aceita pecados a nível prático, isso também é heresia, isso também é se desviar da verdade de Deus. E algumas igrejas aqui, dessas 7 igrejas, estavam cometendo licenciosidades pecaminosas. E o apóstolo João, Jesus através dele, está exortando as igrejas. E não somente heresias, mas algumas dessas 7 igrejas estavam sendo tentadas a se misturar com a cultura, a tal ponto de que eles não seriam mais perseguidos, mas era um adultério espiritual e doutrinário com a cultura. Não dava para discernir o que era igreja e o que era sociedade romana da época. Portanto, eles estavam perdendo a luz. Então, cada um das características do Pai, do Espírito e do Filho, que a gente vai ver agora nesses 3 pontos, vai de encontro a essas necessidades da igreja. E vejam como que João começa, irmãos. Esse é o livro mais trinitário explicitamente das Escrituras. O apóstolo Paulo simplesmente falava: graça e paz da parte de Deus e de Jesus. Olha como João vai elaborar aqui. Verso 4: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz. Ele não fala paz da parte de Deus, não, ele vai elaborar isso. Paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. O que significa isso? Deus é aquele que é, que era e que há de vir. Esse é, Deus é aquele que é uma alusão a Êxodo 3 que a gente viu ano passado, onde na sarça ardente Deus chama Moisés, fala para Moisés ir libertar o povo de Israel do Egito, e Moisés fala: em nome de quem que eu vou falar para os israelitas? E Deus diz: eu sou o que sou. Quando ele fala eu sou o que sou, Deus se absolutiza em sua revelação para Moisés, e o fato dele ser, ele é o único ser que é, esse ressoa eternamente, porque é um absoluto, não é contingente, subjetivo, passageiro, não, é um que é absoluto. Portanto, se Deus como que Deus vai elaborar isso? Moisés,
Se eu sou o que sou, e o nome Yahweh, Yahvé, Jeová significa Ele é, portanto a terceira pessoa do singular, Ele é ou eu sou, Deus falando. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então eu sou o Deus que era antes, eu sou o Deus da criação, por isso que Moisés escreve Gênesis, e eu sou aquele que irá de vir para libertar o meu povo do Egito. Ou seja, o é absoluto de Deus perpassa todo o tempo, todo o espaço, toda a história. Eu sou aquele que é, portanto eu sou aquele que era, e eu sou aquele que há de vir. Não é nada abstrato aqui, irmãos. Êxodo 3, quando Deus fala, eu sou, isso ressoa na Bíblia, e quando chega lá em Isaías, nós temos a alusão aqui de Apocalipse. O profeta Isaías, quando ele lê eu sou, ele vai elaborar isso no sentido de Deus era e será, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Veja comigo Apocalipse 1:8, o fechamento dessa carta, dessa introdução de carta. Ele vai fechar da mesma forma que ele abriu a carta. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu vou resumir para vocês 3 passagens aqui de Apocalipse, de Isaías 43, por exemplo. Deus diz que eu sou o mesmo e que antes de mim não há nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías 44, por exemplo, Deus diz, eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 48, Deus diz, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. O que Deus está falando para Isaías é o seguinte, olha, por eu ser aquele que é, eu sou, isso quer dizer que eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso quer dizer, Isaías, fala para o meu povo que não há nenhum outro Deus além de mim. É isso que esses 3 textos falam. Eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus além de mim. E se não há outro Deus além de mim, quer dizer que vocês não devem ouvir de forma suprema, ouvir no sentido de colocar a sua fé nas palavras de nenhum outro Deus. Vocês devem ouvir apenas a mim. Porque se eu sou o primeiro, se eu sou o alfa, o criador alfa, eu sou aquele que está anunciando as coisas que vão acontecer, porque eu mesmo vou fazer acontecer essas coisas. E se eu sou aquele que é, isso quer dizer que eu sou aquele que irá de vir para julgar todas as coisas. E no contexto de Isaías, ele estava profetizando que a Babilônia, um século depois, iria devastar Judá, o reino do sul, iria levar eles cativos. Portanto, Israel, na época de Isaías, não poderia ouvir nem os impérios ao seu redor, a política ao seu redor, os poderes ao seu redor, e muito menos os falsos profetas e os falsos deuses. Deus está falando, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, logo, vocês devem ouvir a mim somente. E reparem como isso é, irmãos, completamente impactante para essas 7 igrejas. Se Deus é aquele que era, que é e que há de vir, a igreja não deve ouvir o imperador Domiciano, não deve ouvir a potência máxima do Estado da política, de forma última a colocar a sua fé. Ah, não, o imperador disse que vai vir matar a gente, então a gente vai crer na palavra do imperador e negar a nossa fé. Não, acima do imperador está aquele que é, que era e que há de vir. Eu não devo ouvir enquanto igreja a besta de Apocalipse 13, o falso profeta e o dragão que é o diabo, que é a trindade maligna aqui de Apocalipse. O dragão, o falso profeta e a besta não têm a palavra final. Se a besta diz que vai vir nos mastigar e nos cuspir, se o dragão diz que vai vir nos engolir e nos tacar fogo literalmente, se o falso profeta vem enganando nossos ouvidos, nós dizemos não, o diabo não é Deus, o diabo, a besta e o falso profeta não é a trindade verdadeira. Nós cremos naquele que é, que era e que há de vir. Irmãos, crer num Deus assim, que é soberano sobre cada segundo da história, que não apenas criou o mundo e, como diriam alguns, deixou o mundo funcionando por si mesmo, mas que se envolve em cada milímetro cúbico deste vasto universo, e não somente a nível macro, mas se envolve em cada milissegundo da sua vida, ao ponto de um fio de cabelo não se torna branco se Deus não mandar, um dente seu não cai da boca se Deus não mandar, você não tem um emprego, mantém ele ou perde se Deus não mandar.
um Deus que controla todas as coisas, que é aquele que é, que era e que há de vir, é o que causa em nós graça, paz e a alegria do verso 3. Nada mais pode. Você acreditar num Deus menor do que isso, nunca vai te dar graça e nunca vai te dar paz. Porque se o meu Deus não está no controle de toda a história, não está no controle de todas as coisas, e em Apocalipse, irmãos, eu vou repetir isso quase em todas as pregações, é Deus, Pai, Filho e Espírito, que possibilita, que permite, que manda tudo quanto é tipo de praga, destruição e caos neste mundo caído, que a gente vai ver a partir dos capítulos posteriores, ao capítulo 6 em diante. É Ele que está no controle. Por exemplo, aos 4 cavaleiros foi dado a autoridade para fazer isso, isso e aquilo, para causar fome, para causar peste, para causar morte. Isso a gente já vê mais para frente. Quem que deu autoridade para o dragão, para o diabo, para os demônios, para a besta? É aquele que está sentado no trono, para punir os ímpios e purificar a igreja. Deus é aquele que é, e portanto Ele era e há de vir. Isso não é abstrato, isso é a própria base da nossa fé, a soberania exaustiva e absoluta. Então, se você tem um câncer em estado terminal, uma doença em estado terminal, passa por um luto, perde seu emprego, perde todas as coisas, qual que é a única coisa que vai te dar alegria, graça e paz? Crer que Deus é, e que isso significa que Ele está no controle absoluto de todas as coisas, e portanto, ecoando Isaías, João diria: ouçam a Ele e a Ele somente. Não ouça as vozes do seu coração enganoso, não ouça suas famílias enganosas falando que você tem que fazer isso e aquilo, não ouça a cultura, a política, de forma a colocar a sua fé nessas coisas. O mundo vai acabar, glória a Deus por isso. Mas reparem que Apocalipse não significa fim do mundo, nem destruição do mundo. Apocalipse significa revelação. Deus está se revelando a nós, e isso é o que edifica a nossa fé. Segundo lugar, irmãos, então Deus Pai é aquele que é, que era e que há de vir. Segundo lugar, Deus Espírito. Ainda o verso 4, vamos ler novamente o verso 4 todo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz. Primeiro, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Segundo, da parte, da origem, da fonte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Irmãos, o Espírito Santo não são 7 pessoas, a Trindade não são 9, acrescentando o Pai e o Filho. O termo 7 espíritos é melhor traduzido como o sétuplo espíritos, o sétuplo espírito no grego, porque 7 vai mostrar para nós duas coisas, com 2 textos do Antigo Testamento que João está usando aqui. Vai mostrar a plenitude do Espírito, as 7 características do Espírito, e vai mostrar como isso é relevante para as igrejas. Então, o primeiro texto que vem à mente de João é Isaías 11. Isaías 11 está falando que o Messias, que é o toco da árvore que resta, então a árvore era Israel, veio o julgamento de Deus, cortou Israel e ficou um toquinho dessa árvore. Esse toco é o filho de Davi, o Messias, que é o nosso Senhor Jesus. E Isaías fala que esse Messias vai repousar sobre ele o Espírito do Senhor. E aí nós temos 7 características aqui em Isaías 11. Espírito do Senhor, então ele é aquele que vem da parte de Yahvé do Senhor. E nós temos três duplinhas aqui: sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. São 7 características que o Espírito habita plenamente no Messias e o capacita a fazer a sua obra messiânica de inaugurar o novo céu e a nova terra, no contexto todo de Isaías 11. Então, o que é o Espírito sétuplo? É o Espírito que habita no Messias, o Espírito Santo, que é uma pessoa só, que tem 7 características aqui em Isaías 11: sabedoria, conhecimento, fortaleza, Ele é aquele que nos fortalece, temor do Senhor, e por aí vai.
Só que, irmãos, tem mais um texto extremamente importante, que é Zacarias, capítulo 4. Se vocês quiserem abrir, abram lá, penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 4. Se vocês voltarem em Mateus, vocês vão ver Malaquias e já vão achar Zacarias logo atrás. Zacarias, capítulo 4. Esse texto é muito importante para todo o livro de Apocalipse. Reparem o que diz Zacarias 4, se vocês não acharam ainda, podem ver aqui no slide. Verso 2. E me perguntou, o que vês? Respondi, vejo um candelabro todo de ouro e uma vasilha de azeite em cima, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Então, Zacarias vê um candelabro. E no final de Apocalipse 1, o candelabro é um símbolo do povo de Deus, é um símbolo da igreja, que a gente já viu em Levítico. Assim como o candelabro era a luz do tabernáculo, a igreja, o povo de Deus, é a luz do mundo. E ele está falando que existem 7 lâmpadas, que lá em Apocalipse, no final do capítulo 1, que a gente vai semana que vem, são as 7 igrejas. E nessas 7 lâmpadas desce um óleo para manter o fogo dessas lâmpadas acesas. Verso 3. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita da vasilha de azeite e outra à sua esquerda. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo. Vejam que ele pergunta ao anjo porque isso aqui também é literatura apocalíptica. Zacarias ele é Apocalipse também. Perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? O que significa isso? Eu preciso de uma revelação de Apocalipse. Verso 5. O anjo que falava comigo respondeu-me, não sabes o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. Verso 6, ele me respondeu, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Que pensas que é, ó monte majestoso, diante de Zorobabel, te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça. Isso aqui é um pouco difícil de entender, mas em suma, para facilitar as coisas, esse texto está dizendo o seguinte: essas 7 lâmpadas representam o povo de Deus, e o óleo representa o Espírito que é distribuído nessas 7 lâmpadas, e o Espírito vai trazer a pedra angular, que é o Messias. E qual que é a consequência? A consequência é a final do verso 7, graça, e ele repete, graça. Isso tudo volta lá para Apocalipse capítulo 1. Quando João escolhe falar que o Espírito de Deus é sétuplo, primeiro ele tem em mente o Espírito em si, Isaías 11, com aquelas 7 características. Mas irmãos, ele acabou de falar no verso 4, no mesmo versículo, que ele está escrevendo para 7 igrejas. E portanto o Espírito ele é sétuplo. O que isso significa na visão de Zacarias? Que o Espírito está diante do trono de Deus. Isso que fala no verso 4, os 7 Espíritos estão diante do seu trono, porque o Espírito está pronto para agir a missão de Deus em salvar o seu povo, e o Espírito, portanto, enche as 7 igrejas, assim como o óleo lá em Zacarias enche aquelas 7 lâmpadas. O que significa? Significa que toda a igreja tem a plenitude do Espírito. O Espírito sétuplo habitava naquelas 7 igrejas da Ásia Menor e por consequência habita em todas as igrejas que clamam verdadeiramente o nome do Senhor e pregam o Evangelho de fato. Nós temos a plenitude do Espírito disponível para nós. O Espírito que está diante do trono do Pai, aquele que quer e que há de vir, e o Filho enviam o Espírito no Pentecostes, e a partir de então o Espírito, ele habita na igreja. Ele não apenas habita em nós individualmente, mas ele habita na igreja como comunidade, como corpo de Cristo. E isso nos basta, irmãos e irmãs, porque lá em Zacarias, o que o texto diz? O que isso significa, ó anjo? Zacarias perguntou. O anjo diz, olha, as 7 lâmpadas com o azeite significa, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Como isso se aplica à igreja da Ásia Menor e a nós? A igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo massacrada por dentro e por fora, mas o que nós fazemos? Não por força,
não por violência. Nós não nos rebelamos contra o Estado pegando em armas necessariamente para trazer uma revolução cristã, não por força, não por violência, mas o que a gente precisa somente é da plenitude do Espírito que habita em nós e entre nós. Ou seja, João está chamando aquelas 7 igrejas e todas as igrejas a buscarem mais a plenitude do Espírito, que é a única coisa da parte daquele que ele quer de vir, e da parte do Espírito Cético da parte de Deus, que nos dá graça na linguagem de Zacarias, na linguagem de João, graça e paz. Ou seja, não é apenas crer na soberania exaustiva de Deus, não é apenas crer que Deus Pai é aquele que ele quer de vir, mas é ter em nós, entre nós, a plenitude do Espírito, que Paulo fala para nós buscarmos com tanto afim. Em terceiro lugar, verso 5 vai introduzir nosso Senhor Jesus para nós de forma belíssima. Verso 5. Reparem que não há uma ordem na Trindade, não é? Primeira pessoa é o Pai, segunda pessoa é o Filho, terceira pessoa é o Espírito, porque não há hierarquia, há um só Deus. Portanto, o Novo Testamento sempre muda a ordem. Aqui nós temos o Pai, o Espírito e depois o Filho. Reparem o que se diz sobre o Filho em terceiro lugar, verso 5: e da parte de Jesus Cristo, graça e paz da parte de Jesus Cristo, 3 coisas. Ele é o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra e a fiel testemunha. Primogênito dos mortos significa que Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos, para inaugurar a nova criação. Houveram ressurreições antes de Cristo, mas todo mundo que voltou dos mortos antes de Cristo voltou a morrer. Quando Jesus levanta do túmulo 3 dias depois de ser crucificado, Ele é o primeiro da nova criação. Ele inaugura a nova criação em si mesmo. Isso eu falo todo o sermão. E a ressurreição de Cristo inaugura a nova criação, se estende para nós a igreja e vai ser consumada quando Ele voltar e ressuscitar nossos corpos. Mas Ele é o primeiro a levantar dos mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o príncipe dos reis da terra. Príncipe aqui, irmãos, no grego significa governador. Ele é aquele que manda. Estão percebendo como isso é completamente relevante para as igrejas da Ásia Menor e para nós? Jesus é quem manda no imperador romano, seja ele Trajano, Domiciano, Nero, quem quer que seja. Jesus é o governador, o príncipe, o principal, aquele que governa os reis da terra. Ou seja, Ele tem a palavra final. Jesus é aquele que elegeu Bolsonaro e elegeu Lula, quer você goste de um ou não. Jesus é aquele que elegeu o Obama, o Trump e o presidente atual, o Biden. Jesus é o príncipe dos reis da terra. É Ele que destrona e levanta quem quer que seja que tenha autoridade. Não há uma autoridade no mundo e na história que não seja concedida pelo primogênito dos mortos, pelo príncipe dos reis da terra. E Ele também é a fiel testemunha. Ele é aquele que comunica de forma perfeita o testemunho da palavra de Deus, porque Ele mesmo é a palavra de Deus. E isso vem de 2 textos, irmãos. Salmo 89. Salmo 89, verso 26 ao 29. Eu faço questão de ler todos os textos com vocês, para vocês verem as conexões comigo. Salmo 89, abram lá. Verso 26 ao 29 diz assim, está falando do rei Davi aqui. Salmo 89, 26. Ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, o meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também lhe darei o direito de primogenitura, e o tornarei o mais exaltado dos reis da terra. Ou seja, o filho de Davi vai ser o primogênito de Deus, e vai ser o mais exaltado dos reis da terra. Isaías capítulo 55. Deixa eu colocar aqui para vocês.
Isaías capítulo 55. Verso 3. Isaías 55, 3 diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouçam, e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu o dei como testemunha aos povos, e como príncipe e governante dos povos. O filho de Davi é dado como testemunha fiel aqui em Isaías, e como príncipe e governador de todos os povos. Então Jesus, volta lá para o Apocalipse, como filho de Davi, como rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o primogênito, é aquele que herda todas as coisas, o primeiro a levantar dos mortos. Ele é o governador de todas as coisas, e ele é fiel testemunha. Vocês conseguem perceber como isso impacta uma igreja sendo perseguida? Se Jesus levantou dos mortos, e ele é o primogênito dos mortos, isso significa que todos aqueles que estão nele vão levantar dos mortos também. Isso significa que a morte não tem a palavra final. Se você crê em Jesus, a morte não tem a palavra final. Você vai levantar dos mortos no último dia, porque o próprio Jesus venceu a morte ao morrer na cruz por nós. Se ele é o governador dos reis da terra, significa que você não vai viver ou morrer se a vontade do imperador quiser ou não, porque é o próprio Jesus, Provérbios 8, que está dizendo que controla o coração dos reis da terra. E se ele é a fiel testemunha, e por ser a fiel testemunha, por pregar a palavra de Deus, ele foi crucificado e morto, quer dizer que nós devemos imitar o nosso Senhor Jesus. As igrejas devem ser fiéis testemunhas, devem ser leais de forma suprema apenas a Jesus, porque nós iremos morrer, mas nós iremos levantar dentre os mortos por causa do nosso Senhor Jesus. E isso é o que nos dá paz, graça e alegria. Para terminarmos, a aplicação prática que o próprio João vai colocar para nós é o seguinte, segunda metade do verso 5: aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus seu Pai, a ele sejam a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira aplicação para nós, irmãos, e para essas igrejas é o seguinte: Jesus é descrito nos termos mais elevados aqui. Ele que tem a plenitude do Espírito, que é o Filho único de Deus Pai, ele é o governante dos reis da terra. Vocês imaginam isso? Um homem que é Deus também, mas que controla todas as coisas e que é o Rei dos reis. Ele está sentado no trono no céu, à direita de Deus Pai, e nada escapa à sua soberania. Ele é o primogênito dos mortos e a fiel testemunha de Deus. Esse ser mais exaltado de todos, que está acima de todos, que recebe glória de todos, é-nos dito que Ele nos ama. Ele ama você, miserável, pequeno e falho pecador. Ele ama. Ele que governa todas as coisas ama você. Mas não é um amor abstrato, metafórico, simbólico, sentimental, não. É um amor que se traduz no seguinte: que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Ele nos ama ao ponto de deixar o seu trono de glória, se encarnar e morrer, carregando a ira e a maldição de Deus em nosso lugar. Mas isso ainda está muito abstrato. Esse amor cruciforme por nós, moldado pela cruz, traduzido em morte para nós, tem uma vocação para nós. Não é realmente você ficar apenas refletindo sobre isso. Você deve refletir sobre isso diariamente, mas tem uma vocação, um chamado para nós. O Apocalipse, João não nos diz o seguinte: olha, Jesus nos ama, morreu por nós, portanto construam mosteiros para vocês se desligarem do mundo.
Ele não diz: olha, Jesus nos ama, Ele morreu por nós, a única coisa que você precisa fazer é ir à igreja 2 horinhas no começo da semana e viver a sua vida como você quer. Não, verso 6, Ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Irmãos, nós somos reis, rainhas, sacerdotes e sacerdotisas deste mundo. Jesus nos constituiu pelo seu sangue reino e sacerdotes para Deus. Isso significa que nós devemos ser luz do mundo. Como sacerdotes, nós devemos servir as pessoas, amar as pessoas, pregar o Evangelho como fiel testemunha para as pessoas. E Paulo diz em Romanos 15 que ele, como sacerdote, pregava o Evangelho para apresentar os pagãos diante de Deus como salvos e convertidos a Cristo. Você tem uma vocação, um trabalho a fazer: ser sacerdote, louvar a Deus e mediar a palavra de Deus para este mundo caído e espalhar o reino de Deus no meio do arraial do reino do inimigo, do diabo e seus demônios, com o poder do Cristo ressurreto. Essa é a vocação da igreja: sermos reino e sacerdotes para Deus. E em segundo lugar, enquanto nós fazemos isso, sofremos como fiel testemunha, servimos todas as pessoas como sacerdotes e reinamos de forma crucificada, abnegada, demonstrando o amor de Cristo. Nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Verso 7, Ele vem com as nuvens, de forma secreta arrebatar a sua igreja? Não, porque isso não existe. Ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, vale a pena sofrermos por causa de Cristo. João está dizendo: olha, o fato de Deus ser soberano sobre todas as coisas, o fato de nós termos a plenitude do Espírito e o fato de nós sermos amados e redimidos pelo Cristo que nos morreu por nós, não vai nos livrar do sofrimento. Pelo contrário, vai nos levar, como a gente viu na escola bíblica hoje, 1 Tessalonicenses 3, nós somos destinados ao sofrimento. E nós abraçamos o sofrimento com alegria, com graça, com paz. E um dia, esse que foi morto por ser a fiel testemunha de Deus, vai rasgar os céus, e todas as tribos irão lamentar. Apocalipse 6, se eu não me engano, fala que os povos vão clamar para as montanhas caírem na cabeça deles, para esmagar eles, para tentar escondê-los de alguma forma da ira do Cordeiro. Mas nada escapa. Se Ele governa todos os reis da terra e controla cada poeira cósmica desse universo, nada pode escapar dele. Ou você segue a Ele pela fé, com alegria, clamando a Ele por graça e paz, ou você vai se ver diante do Cordeiro de Deus, Leão de Judá, que em Apocalipse 19 vem cavalgando com vestes brancas, mas de repente as suas vestes estão tintas de sangue, o sangue dos seus inimigos. Nada pode te livrar do Cordeiro de Deus. Ou você se rende a Ele pela fé e vive para Ele, por Ele, ou você vai prestar contas diante dEle e nada escapa da sua soberania. Amém? Vamos orar?